Saudações a você que nos ouve. É com muita alegria que a gente começa hoje o primeiro episódio do nosso podcast Engenharia em Foco, aqui no SEND Paraná. A gente vai abordar questões sociais relacionadas ao campo da engenharia, como justiça climática, economia circular, infraestrutura, acessibilidade e muito mais. Então aproveita, compartilha nossa iniciativa com seus amigos e colegas da engenharia. A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, já contamos para você quem é. E a ideia desse podcast é falar um pouco sobre a engenharia social, né? A engenharia é um campo bastante técnico, a gente precisa discutir o impacto da nossa profissão na sociedade, não apenas, né, sob a lente da engenharia, assim, mas o olhar humano mesmo da nossa profissão. Então, eu sou a Paty Salvação, engenheira civil, formada pela UFPR, me especializei em gestão de TI e comunicação pela UTF, e durante 4 anos eu participei da rede Global Shapers, aqui o Hub de Curitiba. Para quem não sabe, a Global Shapers é uma iniciativa de jovens lideranças do Fórum Econômico Mundial, então eu fiquei 4 anos dentro do Hub. Também fui bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, tive a oportunidade incrível de morar 1 ano aí na Inglaterra, durante a época da faculdade. E atualmente eu trabalho na política, nos bastidores da política, também já trabalhei aqui como chefe de gabinete na Câmara Municipal, e hoje trabalho assim, nos bastidores, conectando gestão pública, tecnologia, inclusão digital, especialmente com foco em mulheres na tecnologia. E estou hoje aqui com a Sica, a outra apresentadora do podcast. Sica, eu vou deixar você com a palavra agora. Olá, pessoal. Olá, você que nos ouve. Estamos muito felizes de estarem aqui com vocês. Eu sou a Sica, meu nome é Rafaela. Eu sou engenheira florestal, formada pela Unesp, Botucatu. Sou técnica em meio ambiente, também formada pela ETEC. Atualmente eu trabalho como produtora cultural na CDG Produções, Soluções Socioambientais, e também sou mestranda do programa do MAD, que é um programa de meio ambiente e desenvolvimento aqui da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós estamos aqui com a minha colega maravilhosa Yolanda, e eu vou apresentar ela para vocês. A Yolanda Jerônimo Del Ruyo é engenheira civil, mestra em gestão e sustentabilidade e doutoranda no PPG-MAD UFPR. Pesquisa sobre soberania alimentar e agroecologia em ambientes vazios e urbanos, integrando planejamento, justiça socioambiental e emergência climática. Ela também integra o Instituto de Democracia Popular, o IDP, e a Rede BR Cidades, Núcleo Curitiba, contribuindo para debates fundamentais à reforma urbana popular. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia social. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para você, Yolanda. Eu enxergo muito o campo da engenharia como algo muito técnico, né, e de difícil acesso à população. E como engenheira florestal, eu percebo que parte da sociedade nem conhece a minha profissão ou sequer faz ideia do que fazem os engenheiros, né? Apesar de ser uma profissão muito ampla, com diversos campos de atuação, o seu papel social ele não é muito visto. Assim, eu queria te perguntar como você enxerga o papel social da engenharia civil na promoção de cidades mais justas, seguras e sustentáveis. Olá, pessoal. Obrigada, primeiramente, né, por esse convite, assim, muita satisfação de estar aqui com vocês, compartilhando esse primeiro episódio que diz respeito à questão da engenharia social. Então, né, como que é esse papel na engenharia civil, na promoção de cidades mais justas, seguras e sustentáveis? Eu acredito que na engenharia civil, assim, a gente tem muito um paradigma que você faz engenharia civil para entrar no mundo da corporação, para construir habitações, prédios comerciais e por aí vai. Então, veja que daí não tem uma criticidade realmente envolvida, né, dentro desse processo. Portanto, a gente não vai em direção a essas cidades mais justas, seguras e sustentáveis, o que é primordial. Então, eu acho que trazer a criticidade para dentro, né, do nosso ensino é um primeiro momento, assim, é um primeiro caminho para daí a gente conseguir ter esse papel realmente, né, do cidadão, daquele que toma a responsabilidade de atuar naquele meio que ele se encontra, no meio urbano aqui nas cidades, né, como a gente está comentando. Então, tomar responsabilidade, daí atuar realmente ali, né, politicamente, é um caminho, assim, para a gente ter esse papel cada vez mais, né, na engenharia civil ali sendo aplicada nas cidades. E sabe que quando eu estava na faculdade, a gente já conversou, acho que isso no último podcast sobre a mentoria. Quando que você começa a desenvolver o senso crítico? Eu estudei em universidade pública e para mim é muito claro, assim,
Eu estudei em escola pública, estudei em escola particular, né, quando eu era mais nova, e aí eu fui para a universidade pública. E para mim é muito claro o impacto do ensino público, não só pelo ensino em si, mas por você estar conectado com muitas pessoas com histórias muito diferentes, assim. Acho que esse senso crítico, né, a universidade para mim traz bastante a questão da academia, de você aprender tecnicamente, mas normalmente a universidade pública ela vem com isso, até pelos professores que você tem, né, que já tem às vezes uma pegada assim, né, mais social. E a universidade ajuda a desenvolver esse senso crítico, né? Eu não sei se na engenharia florestal também, como é que você sente, né? Na engenharia civil eu tinha muito isso, e não só dentro de sala de aula, mas com os próprios movimentos estudantis, né? Tanto de diretório acadêmico, quanto diretório geral dos estudantes, mesmo atlética, que é mais focada em jogos, você vai criando esse senso crítico, assim. Sim, eu acho que até mesmo tendo como exemplo, né, a semana de integração do nosso programa, que ela já é pensada para fazer a recepção dessas pessoas e apresentar o que que é a universidade. Então, quando eu fiz a minha graduação, eu já tive contato com diretórios acadêmicos e principalmente com projeto de extensão. Eu acho que os projetos de extensão, eles amplificam a nossa visão para pensar na academia além da pesquisa, mas pensar no que a gente, enquanto uma pessoa que está ocupando a universidade, pode devolver para a sociedade. Então, acho que os projetos de extensão, eles têm muito esse lugar de devolver esse conhecimento, né, de compartilhar, de trocar e de trazer também essas pessoas para esses espaços, né? Então, eu também, além disso, eu tive disciplinas, né, de humanas. Eu lembro que eu tive filosofia, tive sociologia. Então, tudo isso contribui para a gente desenvolver esse senso crítico, que é algo que muitas das vezes algumas pessoas acabam não desenvolvendo, né, por não ter esses acessos. E até eu não sei, o próprio espaço, né, da universidade, o próprio centro politécnico, né, no caso da engenharia civil ali, que fica naqueles blocos ali na parte de trás, a própria infraestrutura da universidade faz você criar esse senso crítico, né, por que que a universidade, nossa, tem uns espaços ali que de repente, pelo menos a minha lembrança, né, durante a época da faculdade, chegava a ter chuva dentro da sala de aula de falta de infraestrutura. Aí você está num curso que te ensina sobre infraestrutura e você não tem o básico de infraestrutura. Isso vai criando também esse senso, assim, né? O senso crítico mesmo, né? O senso crítico é a partir da tua própria vivência, né? Da tua própria realidade, assim. Então daí é mais fácil da gente perceber, né? Entra pro campo prático mesmo, além do teórico. Daí você, calma, tem alguma coisa errada, né? Com certeza, com certeza. E até aproveitando esse gancho, eu queria saber de você, né? Eu lembro que na faculdade eu tive uma, né, de vocês, na verdade, né, nessa troca que a gente tá fazendo. Quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu tive uma disciplina específica de engenharia social. Inclusive, isso foi uma grande discussão. O ano que eu entrei foi um ano de mudança da emenda, né, do curso. E aí existia bastante essa provocação, assim, né? Ah, isso deve ser uma disciplina obrigatória? Ou não? Isso é uma disciplina optativa. E aí muita gente argumentava, gente, tem que ser obrigatória, né? Não pode? Como assim? A gente vai ensinar só a parte técnica. Então rolava muito essa discussão. E a maior parte das disciplinas no final, que são as disciplinas obrigatórias, elas são bastante técnicas e direcionadas para cálculo estrutural, para saneamento, para transporte. Até outro dia a Cica falou, né, a gente estava conversando sobre o que faz cada engenheiro. E aí eu estava discutindo, né, que a maior parte das pessoas acreditam que os engenheiros civis, eles só constroem. Mas na verdade, dentro da engenharia civil, você tem três grandes áreas, pelo menos dentro da engenharia civil da UFPR, né? Tem construção civil, o saneamento, na verdade, né, hidráulica, que é uma área das águas, assim, e você ainda tem a área de transporte, a área de transportes. E ainda existe a geotecnia, que às vezes, né, encaixa ali dentro ou não da parte da construção, mas são muitas áreas de atuação, mas de qualquer forma, todas as disciplinas são bastante direcionadas para isso. Você que seguiu, assim, a carreira acadêmica, que está no doutorado, né, como é que você enxerga o papel da universidade nessa construção social? Olha, Paty, na minha graduação também não foi diferente. Então, a grade era composta também de disciplinas da engenharia mais pura mesmo. Então, com olhar matemático voltado mais à atuação de solução de questão que é dissociada da realidade. Então, a universidade, né, o próprio nome já diz, corresponde a uma totalidade. Se na nossa educação, nesse caso superior, a gente não contempla a esfera social ou ainda socioambiental, né? Nós, como pesquisadores, a gente está reproduzindo um sistema que não estimula o pensamento crítico, na verdade. Então, na minha trajetória, sim, eu vejo que o papel da universidade na construção social como fundamental e multifacetado. Porque a universidade ela atua na medida do possível, né, claro, como motor de desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico e crítico da sociedade. Só que assim, se essa criticidade, né,
na grade curricular de engenharia, que no caso eu me formei, assim, ela não foi alimentada. Então, veja que aplicar engenharia em problemáticas socioambientais, ela se deu por uma outra face, né? Essa face meio intrínseca, na verdade, que acho que contemplou da gente estar aqui hoje, né? Discutindo essa questão da engenharia social. A gente foi, assim, reverberando, né? Temáticas, assim, similares. E com isso, então, né? A gente colocou nesse olhar crítico que a gente pode, então, parar de reproduzir paradigmas já ultrapassados, assim, dentro da nossa construção civil, dentro da engenharia florestal, a engenharia ali como um todo, né? E colocar esse papel do engenheiro para atuar, sim, em questões socioambientais, porque a gente tem uma cabeça, assim, onde consegue, né, complexificar, assim, questões e, enfim, como que a gente pode solucionar, né? E para a questão resolutiva, assim. Muito legal. Como a gente falou, né, a engenharia civil, ela vai muito além da construção de obras, né, e muitas das vezes isso acaba não ficando explícito, né, para as pessoas. E aí eu queria te perguntar também, por exemplo, na construção de barragens, a gente tem uma relação direta com as questões ambientais, sociais, né, e econômicas. Como que você enxerga e percebe a integração desses diferentes saberes, né, no desenvolvimento e no impacto de projetos como esses? Eu gostei dessa pergunta particularmente porque no ano passado, eu e um outro companheiro nosso do MAD, o Bruno, a gente apresentou um seminário que diz respeito ao artigo Hidrelétricas do Xingu, o Estado contra as Sociedades Indígenas. Veja que esse artigo, gente, ele é de 1986, ali do Viveiro de Castros e da Lúcia Andrade, mas ele é uma temática ainda muito atual. Porque justamente essa inter-relação das questões ambientais, sociais e econômicas no impacto do projeto, né, ele trata ali esse direcionamento da construção das hidrelétricas do Xingu com o viés do desenvolvimento, certo? Só que assim, esse artigo, ele é uma denúncia, né, de todos esses impactos ali que foram feitos naquela região, onde, por exemplo, essa questão da lógica do desenvolvimento, ela age, na verdade, de forma autoritária e etnocida, né? Então, às vezes, os impactos das nossas grandes obras, elas vão por esse caminho e a gente tem que assumir isso. Tá, a gente tem que assumir isso para justamente conseguir integrar, então, essa resistência, né, que está falando que, ó, o projeto dessa forma não vai funcionar, então como é que a gente pode articular para ir numa direção que seja comum para todo mundo? Né? Tanto que tem, acho que é um viés mais indígena, assim, que acredito que um possível caminho, né, então, para essa prática, né, de compreensão ali, de como trazer, como compreender de fato esses impactos sociais, mas assim, entendemos também que algumas obras elas devem ser feitas porque são infraestrutura, leva a melhora de vida, né, de qualidade de vida para as pessoas. Só que assim, em vez de um desenvolvimento, que seja então um envolvimento, sabe? Então, um envolvimento com o território que você quer intervir, né? E esse artigo, assim, especificamente, né, como eu falei, ele é muito atual, porque o Rio Xingu, ali entre 2011 e 2016, foi construída a usina de Belo Monte, ou Belo Monstro, como a resistência nomeou, né? Porque naquela época lá, como eu falei, o artigo é de 86, entre 1964 e 1985, a gente teve a questão da ditadura militar. Então, qual que era o contexto que tudo aquilo, aquele projeto, né, estava indo? Ele estava indo num lema que a gente tinha, de integrar para não entregar. Então, assim, aquilo ali era para segurar, então, né, as fronteiras do Brasil. Mas, assim, esse integrar para não integrar, na verdade, é uma perspectiva onde ali era visto como um vazio demográfico. Como assim um vazio demográfico, entendeu? Como o território indígena ele é vazio, sendo que é todo um conjunto de ecossistemas. Então, eu acho que a engenharia social, sabe, a gente tem que colocar esse olhar, tem que estar em pauta, porque são os atores que estão intervindo no projeto, eles vão ser afetados. Então, a gente, né, tem que contemplar dentro desse sistema complexo. Sabe que eu achei muito curioso que você falou, né, na pergunta anterior, a gente estava discutindo sobre essa questão acadêmica, e você falou agora, né, dos atores e do contexto. Eu estava ontem na casa de uma amiga, ela é professora agora da UFPR, ela se formou em engenharia civil, ela é do mesmo ano que eu, e infelizmente, né, ela conseguiu, assim, seguir essa carreira acadêmica e já se tornar professora, o que é muito raro, né, você fazer isso, assim, pô, ela tem a mesma idade que eu, 32 anos. Você sair da faculdade e ela já terminou o mestrado, terminou o doutorado, engatou e conseguiu, assim, né, abrir uma vaga. Ela também teve, assim, uma questão de sorte, né? Porque às vezes você pode ter um currículo brilhante e a vaga que você quer não está necessariamente disponível. Aí ontem fui na casa dela, a gente estava conversando e discutindo, né, como é que tá a universidade, o que que tá achando. E aí nesse papo vai, papo vem, aí eu falando de política, falando que eu sempre tive essa necessidade, né, de causar impacto social. E a gente começou a discutir sobre o impacto social dos professores, né? E aí você trouxe isso assim, né, o contexto e os atores. Normalmente essas vivências, como você disse, né, a gente não necessariamente tem ela em sala de aula, mas ela pode estar em sala de aula.
Eu tive muitos professores na graduação, eu lembro disso. Eu lembro, inclusive, mais disso, não sei você, né, pode compartilhar, de repente, sua experiência no doutorado, porque imagino que o doutorado é bastante diferente de uma especialização, né? A especialização é muito focada no mercado. Então, eu não sei exatamente como são as aulas do doutorado, seria legal se você pudesse compartilhar. Mas eu lembro de, na graduação e mais forte na especialização, os professores trazerem esses contextos externos, né? Assim, professor trazer essa provocação. Por exemplo, você está lá numa aula de saneamento básico, eu lembro muito claramente da minha professora de saneamento falar, naquela época, que eu acho que hoje em dia está sendo mais falado, mas sobre a questão do impacto climático. Não era uma coisa padrão, não era uma coisa que estava escrita ali no roteiro dela, né? Ah, você precisa falar sobre as mudanças climáticas. Mas ela tinha a sua própria vivência, a sua própria experiência, e aí ela trazia isso para a sala de aula. Então eu acredito assim, né? E claro que isso novamente depende de um contexto, como você falou, mas esse papel dos professores, ele é muito fundamental, né? Você conseguir trazer uma vivência sua externa, e por isso que para mim é tão importante as pessoas terem experiências fora da caixinha delas. Normalmente, dentro da universidade, se estimula muito isso a partir do estágio. Né? Ah, vai lá fazer um trabalho. Só que o estágio acaba sendo bastante focado em mercado, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade. No caso, eu felizmente tive isso, né, na universidade, de conseguir aquela bolsa do Ciências Sem Fronteiras, mas foi um programa por um tempo limitado. E antes desse programa, e até onde eu escutei depois do programa, o que tem são aquelas bolsas padrão, que são muito menores, né, em quantidade mesmo, e não é todo mundo que tem a oportunidade, às vezes, de acessar uma universidade no exterior, acessar outros tipos de vivências, assim, pelo que eu entendi, a universidade agora recentemente estive faz umas 2 semanas na UFPR, fui dar uma olhada no pessoal ali da engenharia elétrica, e eles estão com uns projetos desde 2016, então na época que eu estava saindo, eles estavam começando, de produzir uns carrinhos, gente, muito legal, de corrida, assim, mas são Uhum. carrinhos assim, né, carrinhos, carros, na verdade, né? Eles fazem todo o design, toda a estrutura e vão para competições. E um dos grupos conseguiu até uma Patrocínio, né, da patrocínio. Red Bull. Não, eles estão super, assim, destruindo, e Uhum. tinha lá a Shell, e, enfim, várias grandes empresas, e eles até vão agora, estavam tentando arrecadar recursos para conseguir ir para o exterior. Então, essas vivências, assim, elas são muito importantes. Eu não sei no doutorado, né, como é que é isso, como é que funciona, se tem mais isso depois que você vai, né, depois você sai da graduação e continua mais nessa carreira acadêmica. Uhum. Assim, particularmente, eu ingressei ano passado. Não, esse ano eu coloquei. Me candidatei a um doutorado sanduíche, mas é igual você falou, Paty, é bem reduzido, sabe? As bolsas são bem reduzidas. E questão de divulgação também, né? Eu acho que o pessoal. Eu acho que tem que dar a cara também, sabe? Porque é justamente a gente sai do conforto. A gente sai do conforto e vai experienciar culturas assim que a gente não imaginava, mas a gente cresce tanto, né? Cresce tanto assim. Mas temos estímulos. Eu acho que, mas é isso, em menor quantidade. Eu, né, fui contemplada, então eu vou conseguir daí fazer essa expansão assim, né, por 9 meses e, enfim, me refazer como pessoa e voltar com particularidades para de novo, atuar no nosso território de forma muito consciente e sempre com esse viés socioambiental, né? É muito importante esse papel do professor, né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, a minha graduação ela foi muito voltada para o campo da indústria, né? Então, produção de madeira, celulose, né? Aquela coisa bem da fábrica mesmo, bem processual. E quando eu cheguei no meu 4º ano, eu me deparei justamente com esse momento, né? Do que aconteceu em Brumadinho, do que aconteceu em Mariana, e ver várias empresas também, né, sendo responsabilizadas por causar esses impactos, né, a essas comunidades. E aí eu pensando nisso, né, como que a gente pode pensar em instrumentos, né, que a gente possa promover a escuta, né, dessas comunidades, né? Então, as audiências públicas, essas escutas participativas, essas ouvidorias, elas vão permitir que a população opine sobre esses projetos, né, que impactam diretamente o seu território, como obras de mobilidade, habitação e infraestrutura. A gente tem mesmo até esse exemplo, né, dessa obra que está acontecendo aqui, do nosso lado, né, no Shopping Estação, que é a mudança da Eufrásio Correia. Então, como você avalia a participação da sociedade civil nesses processos, né, de decisão, de desenvolvimento de projetos de engenharia, né, pensando nessas obras de grande impacto? Eu percebo que há pessoas descrentes, assim, nos resultados desses instrumentos, tecnocratas participativos, né, por assim dizer, são qualificações, assim, que a gente vai colocando. Mas, de um outro lado, também pessoas, né, crentes, essa resistência, assim, que crê, de fato, numa mudança que pode fazer com que essa opinião, assim, né, essa articulação, ela leve realmente ali para um caminho de um projeto que
interfira diretamente nas nossas vidas, mas de um jeito mais positivo ali naquele viés socioambiental, né? Então, assim, de um jeito mais do envolvimento, né? Que transpassa ali o desenvolvimento. Mas o que me inquieta é que muitas vezes esses instrumentos eles existem mais como uma formalidade do que como um espaço real de incidência, ou ainda até para daí justificar, sabe, algumas atuações assim políticas. Mas assim, a participação é convocada, mas nem sempre é incorporada de fato nos processos de decisão. Então, por isso, pessoas que realmente creem que pode acontecer alguma mudança, ou realmente, bom, de nada adiantou. Mas esse de nada adiantou acaba trazendo para nós um pouco de desesperança, né? Então, por isso que a gente está sempre em movimento num coletivo para sempre trazer de novo essa responsabilidade que a gente tem de intervir no nosso próprio espaço, que de, portanto, criar aquilo que a gente sim almeja, sabe? Que é algo assim da participação popular realmente ali absorvida nesses meios públicos, nessas políticas públicas. Eu sempre trago, gostei disso que você falou, né, sobre essa questão da formalização. Uma sei lá, um questionamento que eu trago para qualquer espaço de fala, especialmente por depois da engenharia ter me especializado em TI, é sempre o impacto da tecnologia. E existe para mim um instrumento que aí, claro, assim, que eu acho que seria legal, assim, né, você também da sua, não sei se da sua perspectiva, assim, o que você sente, né, porque você também tá bem presente nas redes sociais, mas inclusive esses dias vi um vídeo seu, assim, né, que você exatamente, mas você falava, né, sobre uma questão interna sua e justamente usa a rede social como esse instrumento de voz, né? E normalmente eu tenho uma sensação que pessoas que vêm da área técnica têm uma certa dificuldade, e uma técnica da engenharia especificamente, né? Tem uma certa dificuldade, eu vejo por colegas meus, falo por mim mesma, assim, em momentos passados, de comunicação. Então a gente fica tão focado naquele vocabulário, em seguir ali o roteiro técnico, que tem essa dificuldade de se soltar. E eu entendo que esse instrumento, especialmente das redes sociais, é um instrumento muito poderoso, tanto para você usar como assim, né, a sua voz, como a indignação, quanto para que os próprios representantes, né, que estão em espaços que têm espaço de poder, possam mostrar o que está acontecendo. E eu sempre trago essa provocação, assim, né, que hoje também é difícil. Você pensa assim, poxa, eu vou fazer uma audiência, vou fazer uma obra de engenharia que vai ter uma intervenção e um impacto social na cidade. Ok. Aí você faz lá a obra, faz o projeto, vamos chamar para uma audiência para o pessoal poder participar. É tão atropelada a vida. As pessoas estão ultimamente tão atarefadas, com tantas coisas para fazer, com tanta demanda, com tanta sobrecarga, né? Até falam que a gente está naquela época da sociedade do cansaço, né? Tem aquele livro, a gente é tanto, mas tanto de tudo, que você vê às vezes um convite para uma audiência, você pensa, gente, eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça para isso. Eu sinto isso estando do lado, né, já estive desse lado de quem justamente organiza, né, assim, usa desses instrumentos, a nossa dificuldade de também de trazer a população é muito grande. E aí, inclusive, isso passa pela própria, é muito, muito curioso, né, porque isso passa pela própria infraestrutura da cidade. É você que estuda mais isso, talvez, né, enfim, se quiser, fica à vontade aí para comentar, mas porque eu lembro assim, esse ano as conversas iniciais sobre o plano diretor e sobre a licitação do transporte. Aí foram feitas audiências, ok, teve um espaço lá para fazer isso e tudo mais. Só que aí você pega o tamanho de Curitiba para você chegar na audiência. Aí a audiência tem que ser à noite, porque realmente, durante o horário comercial, as pessoas trabalham. Não tem como você fazer uma audiência com menos de 2, 3 horas para ter uma discussão realmente apropriada. 2, 3 horas, se você começa às 7 horas da noite, a gente tá falando uma audiência que vai acabar às 10 horas. E aí, se no dia seguinte você tem que acordar às 6 para levar seus filhos para a escola, é muito complexo, né? Então eu sempre gosto de trazer assim esse questionamento das redes sociais, porque a rede ela também permite não só a rede social, né, mas os instrumentos digitais, sejam formulários online, seja as redes sociais, mas os instrumentos digitais, eles, para mim, eles facilitam essa questão da temporalidade, né, porque a rede, quando digo rede não é rede social, mas a rede como um todo, né, da internet, a conexão em rede, ela permite que você, a qualquer hora do dia, né, se for disponibilizado lá durante uma semana, vai ficar aberto o edital para você. Aí na tua casa, com calma, no momento da sua rotina, você tem a flexibilidade, né, de utilizar desse instrumento. Assim, não sei qual é a percepção de vocês sobre isso. Eu acho bem interessante, né? Eu também sou artista, né? Então eu sempre penso numa forma de eu trazer essa questão da educação climática através da arte, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito difícil da gente prestar atenção, até mesmo no trânsito. A gente vê vários outdoors, são várias coisas acontecendo. Então eu sempre penso que a tecnologia, ela é uma tendência que a gente precisa se apropriar para a gente poder comunicar de uma forma mais rápida e mais eficaz, porque é uma forma que, poxa, a gente não tem dimensão muitas das vezes
de um post, aonde aquilo vai chegar, em que lugar. Então, acho que tem essa questão de atingir certos públicos, então é uma forma da gente engajar as pessoas. Hoje em dia as redes sociais, elas também engajam as pessoas, então eu trabalho muito essa questão, né, dos vídeos curtos, reels, para trazer informação. Acho que é uma forma bem eficaz, mas que eu percebo que nem você falou, né, que nem todo mundo consegue ter acesso e as pessoas ficam muito limitadas. Muitas das vezes, por ter essa formação muito técnica, acabam não se abrindo, né, acabam tendo uma racionalidade mais limitada para fazer o uso dessas redes e usar ao nosso favor, né. Então, eu percebo que dentro da engenharia é algo que ainda falta. Acho que falta a gente pensar formas de alcançar mais pessoas através das redes sociais, outros mecanismos de comunicação também, seja debates, e que as audiências elas são espaços onde a gente precisa realmente ter a participação popular, para que as nossas opiniões elas fiquem também postas. Eu acho que essa questão das redes, né, a gente tem que sim se apropriar delas justamente, mas daí conectando com a sociedade do cansaço, né, é tanto tudo, é tanto estímulo, é tanto edital aberto, é tanto processo acontecendo, que eu acho que a gente tem que ter a percepção mais quente, assim, mais calorosa, mais orgânica, de conseguir conduzir realmente para que, porque às vezes a pessoa ela não vai parar, ah não, agora é o meu momento do dia, deixa eu parar e ver aqui os 60 links que eu me mandei pra depois eu ver. Eu não faço isso, gente, sabe? São algumas coisas que a gente tenta se organizar, mas a gente acaba se perdendo. Só que nesse instrumento, né, de audiência pública é maravilhoso, porque realmente, pessoas que moram na região metropolitana de Curitiba, ou nem chegam a morar na região metropolitana de Curitiba, gente, já é muito longe, às vezes, para chegar em certos lugares, sabe? Horário de pico, depois do trabalho, você tá exausto, tem que fazer janta, tem que ver as crianças, então, realmente, assim, é... mas isso é justamente do sistema que é para produzir pessoas cansadas, que realmente, isso daqui eu não tenho energia, mas isso daqui, cara, para você participar nessa audiência pública, isso diz respeito à nossa vida, realmente, como um coletivo, assim, sabe? Essa hora que a gente cobra ali o pessoal que a gente elege. Então, mas é difícil, assim, é um tensionamento difícil, sabe? Ele é desafiador, na verdade, né? Porque a gente consegue vencer ele sim, porque tem várias pessoas envolvidas, né? Trago aqui a Paty, trago aqui a Sica. Eu participei mais de perto, assim, do revisão do plano diretor lá do ano passado, que o PPG-MAD ele foi um dos programas convidados lá para atuar, né, de forma crítica ali, dentro dos desafios comunitários, propondo também novos desafios. Então, assim, é... é desafiador, gente, é desafiador. E a gente, né, fica fazendo malabarismo, mas é isso. E sabe que você falando agora, assim, também me vem, pensando nessa questão de contexto da engenharia social e volta para o início da nossa conversa, basicamente, né? Você, muita gente cria esse senso crítico durante a universidade. Como que você pode, na verdade, se você for fazendo assim, né, fazendo a logística reversa, que eu lembro que a gente aprendia isso na faculdade de transporte, né, tem a logística e a logística reversa. Você continuar no final e você, né, e tentando sempre dar um passinho para trás até ver o início. Para você atuar como uma pessoa técnica na sua profissão depois dos seus 30 anos de forma social, é bom que você já tenha tido contato com entendendo o impacto da sua profissão na sociedade antes disso. Quando que na logística reversa é o antes disso? É o teu ambiente de graduação, é o teu ambiente de pós-graduação. Então, é importante que existam essas disciplinas obrigatórias e que existam debates, né? Não necessariamente só com disciplinas, mas que palestras, como a gente estava falando aqui antes de começar, né? A gente estava comentando sobre Semana do Calouro, Semana Introdutória. É importante que existam nessas semanas, nesses períodos, esses debates, além, né, para além das disciplinas, e que antes disso, aí se fizer, né, passos mais atrás, desde que você é novo, desde a sua época escolar, você entenda a sociedade como um todo, né? E existe, acho que a gente tá fazendo essa mudança, né? Ok, acho que agora, assim, eu lembro quando, não sei vocês, mas, salvo engano, no ano que eu estava no ensino médio, não sei se foi só no meu colégio, até tenho que pesquisar isso, se foi só no meu colégio, ou se foi uma mudança geral, foi quando eles introduziram a sociologia, a filosofia, como, né, disciplinas que, poxa vida, a gente tem que falar sobre isso. Então, eu acredito que para você realmente fazer uma engenharia que seja social, na verdade, você precisa começar muito lá atrás. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é
né? Mas a gente sabe como adultos, mais difícil é você mudar de opinião, você aceitar uma opinião nova, e não é nem só sobre aceitar a opinião ou não, mas é você fazer uma mudança na sua rotina. Você trabalha de uma mesma forma. Você tá lá, você já tem um monte de coisa para fazer. Vem alguém dizendo que você tem que fazer uma coisa a mais, é mais um problema na sua cabeça. Agora, se desde o início isso já está introduzido no seu trabalho, isso já faz parte da sua rotina, você nem não é que não sente, mas é muito mais fácil você fazer. Então, para mim, é bastante importante, inclusive, existir espaços como esse que a gente está tendo agora, né, de conversa e divulgar e usar essas expressões, né, social, engenharia social, e vamos falar sobre impacto social e ficar batendo, para que justamente a gente vá mudando aos pouquinhos isso, para que, na verdade, as próximas gerações, que é como eu vejo, né, assim, não que eu não tenha uma expectativa na nossa geração, não é isso, eu amo a nossa geração, mas é que no final das contas, a expectativa é sempre que a próxima geração consiga fazer algo melhor, né? Então eu entendo que é meio que uma cadeia, assim, né? Que a gente precisa desde o início e fazendo isso aos poucos para que no ambiente de graduação isso seja potencializado e aí sim, quando você estiver atuando de forma profissional, você consiga efetivamente assim, enxergar o seu papel e o papel da sua profissão na sociedade. Sim, e que isso também seja pautado nos pilares do curso, né? Por exemplo, na engenharia florestal, a gente tem 3 pilares, que é o social, o ambiental e o econômico, e a gente reflete sobre o que esses pilares, né, dizem na sociedade. Então, quando a gente para pensar dentro da engenharia florestal, da engenharia ambiental, essas áreas mais biológicas, a gente pensa também, por exemplo, que aqui em Curitiba a gente tem toda essa questão de ser uma cidade ecológica, uma cidade que promove muitos eventos também. A gente teve ano passado a Jornada de Agroecologia, né, que é um exemplo também, os Cidades Sustentáveis que teve agora. Mas que é importante a gente pensar para além desses espaços, dentro da engenharia, como que ela pode trazer esse olhar mais social, como que a gente pode ampliar esses debates, né? Então eu penso que a parte social ela é extremamente importante de estar ligada intrinsecamente aos cursos, porque dentro da engenharia a gente vê muitos papéis sendo desenvolvidos na sociedade para além da engenharia civil, para além da engenharia ambiental ou florestal. Então é muito importante que isso esteja, né, sendo colocado em pauta dentro dos pilares que compõem, né, a engenharia e os cursos. Então, essa questão, né, da busca social, assim, dentro da própria engenharia, ah, eu acho que o projeto de extensão, ele é algo assim, é um caminho muito bom, né? Por exemplo, para os graduandos, assim, para ir se inserindo aos poucos, né? Porque é isso, é uma trajetória que você vai fazendo, não é? Às vezes com 40 anos, bom, pode ser também, né? Com 40 anos dá um lapso assim, acordou e falar, não, o meu propósito de vida, na verdade, é servir o social. Eu cansei do mercado financeiro, eu cansei desse mercado de incorporação, que só fica construindo arranha-céu, para daí, né, ter mais um investidor ali e mais uma pessoa pagando aluguel, sabe? Então, assim, é, eu acho que o projeto de extensão e a UTFPR, ali em 2023, ela passou por uma reforma de grade curricular. Eu me formei em engenharia civil na UTFPR em 2021. Em 2023, ela passou por uma reforma onde aumentou, então, as horas ali do projeto de extensão para os graduandos participarem. Então, assim, coisa que daí já mudou, né, daquilo que eu me formei. Então, assim, veja, extensão, você está se estendendo à tua própria realidade. Então, com isso, você vai conseguindo ter outras percepções e realmente colocando ali, né, que o mundo ele não é individual, gente, o mundo ele é coletivo. Com certeza. E você sabe que você fez um comentário agora também que me chamou a atenção sobre a questão de incorporadoras. Eu fui semana passada num evento e a palestrante estava discutindo sobre qual o nosso papel. É uma palestrante que ela é professora de filosofia e aí ela trouxe uma provocação, né? Qual é o seu papel na sociedade? E foi muito interessante, assim, porque ela trouxe essa provocação de, por exemplo, ok, pode ser que você tenha um estalo, né, como você falou, mas pode ser que, na verdade, você decida que você quer passar a tua vida inteira incorporando. Ok, você decidiu que você vai incorporar. Uma vez que você vai incorporar, eu tenho vários amigos que, né, que trabalham, né, assim, que saíram da civil e foram para esse setor de incorporação. Poxa, você entender que uma vez que você sobe uma grande construção, que a área no entorno daquela construção, no térreo, né, vai ter uma circulação de pessoas, o que que você pode fazer para projetar para que aquela área não se torne uma área, por exemplo, insegura para uma mulher que está andando na rua ali à noite, né? Porque tinha aquele conceito, acho que isso é mais até do pessoal da arquitetura do que da engenharia, assim, né? Mas tinha aquele conceito, se você ia subir um prédio, aí você engradava ou coloca muro em torno de todo o terreno. Aí você pega uma rua de alto padrão, você tem uma quadra inteira que tem muro ao lado de muro. Aí você, como mulher, andando sozinha à noite na rua, é muito complexo. Então, se você vai, seja qual área for,
Como você falar, vou trabalhar com incorporação, ok. Se esse é o seu papel dentro da sociedade, se é assim que você vai atuar dentro da sociedade, então como que você pode, a partir do seu papel, mudar alguma coisa que seja dentro daquele seu papel, né? Eu já vi agora que existe, especialmente na engenharia civil, existem vários projetos, assim, é claro, a engenharia civil com arquitetura, né? E planejamento urbano, que aí vem questões da própria legislação, né? Mas, assim, há vários prédios que você vê nas entradas, áreas comerciais, ou entradas que são, em vez de você ter um muro colado praticamente no meio-fio, você tem a entrada lá para trás, então tem bom espaço, às vezes, até com arborização, com jardins que ajudam a drenagem. Então, às vezes, né, o social é um conceito muito amplo, né? O social não é só você, é claro, você está pensando no ser humano, mas o social, ele, poxa, você pode olhar pelo viés social das mudanças climáticas, né? Você pode olhar pelo viés social de como é que eu vou então construir aqui esse prédio, construir, já que eu vou mexer nesse terreno, como é que eu vou fazer para que tenha mais drenagem aqui? Acho que existem muitas perspectivas para se olhar para o coletivo. Uhum. É, são várias camadas, na verdade, mas assim, eu acho que as vidas, elas devem ser respeitadas, sabe? Quando a gente intervém, assim, no espaço. E naquele espaço, ó, onde a gente tá aqui em Curitiba, por exemplo, nesse espaço urbano, a gente olha o mapa, é uma mancha, né? Uma mancha meio cinza, assim. Então, tem muita área impermeável, impermeada por conta da pavimentação. Isso é infraestrutura, isso diz respeito a gente conseguir se locomover mais rápido dentro da cidade e tudo mais. Só que, assim, o que existia aqui antes da gente, sabe? Qual foi esse impacto, esse grande impacto que essa malha urbana, ela trouxe? Então, a gente consegue, né, trazer. Hoje em dia tem bastante, né? Questão de horta, né, dentro dos prédios, mas assim, a gente daí não tange a uma, por exemplo, a uma soberania alimentar. A gente fica ali numa qualidade de vida, mas parece que ainda, sabe, sobrevivendo, sobrevivendo. A gente ainda não deu essa revolução, assim, de como construir dentro desse espaço, sabe? Num viés mais sustentável, mas que sustente todas as vidas que ali existem mesmo, né? Que são essas camadas, são esses viés, assim, que você colocou. Muito legal. E aí, pensando também nessa questão do teu propósito dentro da engenharia, a gente queria te perguntar o motivo que te levou a escolher fazer engenharia civil. Tá, gente, vou começar pelo aquele clichê, né? Eu amo matemática. Mas além dessa afinidade com os números, né, eu sentia algo sobre justamente auxiliar ali no atendimento de necessidades básicas das pessoas. Então, como habitar, o comer, a disponibilidade de água, etc, né, todas essas infraestruturas assim que dizem respeito à vida humana, né, da forma que a gente se comporta. Então, eu raciocinei que de uma habitação eu poderia ter nela mesma, sabe, tudo isso assim. Então, a habitação, né, ali colocando como uma extensão nossa, né, a terceira pele ali, ela, então, deve atender essas questões humanitárias básicas, mas sempre, né, que em mente, assim, que essa moradia ela não poderia ser algo justamente destoado desse local da construção dela, né, que foi que eu trouxe agora há pouco. Então, com isso eu decidi fazer engenharia civil para construir habitação sustentável, o que nunca aconteceu. Tá, eu fui uma engenheira que eu acabei indo para o meio acadêmico, assim, eu ainda não pisei em obra, enfim, tenho meus processos, assim, então, durante essa trajetória, né, outros caminhos eles foram se apresentando mesmo nesse mundo da engenharia, tanto que hoje o meu tema central de estudo, né, como a Cica trouxe antes ali, é a questão da agroecologia urbana, ocupando esses espaços vazios urbanos, que ficam trabalhando para quê? Para especulação imobiliária, gente. Então, assim, por que não ocupar com algo, então, que a gente precisa? A gente precisa de comida. Curitiba, a grosso modo, assim, não precisa construir mais lugares. Se a gente for colocar todo mundo bem bonitinho nesses espaços vazios também construídos, a gente consegue moradia para todo mundo. Então, assim, por que não ocupar então esses terrenos ociosos, assim, né, com comida? Então, assim, a gente consegue fazer, sabe, um bem bolado, assim, onde todo mundo tem as necessidades básicas atendidas. Porque é isso, gente. A partir então dessa sobrevivência atendida, a gente consegue então viver. Então foi por isso que eu fui para engenharia, sim, porque no fundo, né, eu creio que eu escolhi a engenharia por ressoar justamente essa habilidade criativa desse mundo, assim, né, desse sistema que oferece. Que legal escutar o seu depoimento, assim, nossa, fiquei muito, é muito legal escutar, assim, um depoimento desse, porque não acho que é todo mundo que entra no ambiente universitário com tanta consciência, assim, sei lá, pelo menos digo por mim, assim, eu meio que entrei meio nessa onda ali, eu gosto de matemática, vamos ver, tá bom aqui, entrei na engenharia. E foi só depois, assim, durante a graduação, e na verdade, assim, depois de eu ter me formado, que eu criei essa consciência exatamente que você tem, assim. Então é muito massa escutar que você já entrou na universidade com essa mentalidade, assim.
Você, Sica? Comigo foi um processo de querer salvar o planeta, né? Aquela coisa bem bióloga, assim. Eu entrei na engenharia florestal pensando em trabalhar com recuperação de áreas degradadas, né? Tive a oportunidade de trabalhar num projeto grande do BNDES, que era a restauração do aquífero Guarani. Então, eu trabalhava no viveiro, produzindo sementes. Então, realizei meu sonho, assim, dentro da engenharia florestal. Mas, como você falou, esse processo, a engenharia florestal as engenharias são 5 anos. É muito tempo. Então, você vai mudando o seu pensamento ao longo desse tempo. E quando eu cheguei no meu 4º ano da engenharia, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com a indústria, que eu queria trabalhar com a parte socioambiental. E foi daí que eu comecei a trabalhar, né, desde o meu 1º ano, mas no 4º ano que eu consolidei a questão da educação socioambiental. Então, eu trabalhava com educação ambiental até chegar na pós-graduação e entender que a educação socioambiental, ela vai pensar no indivíduo enquanto parte dessa mudança. E pensando em mudanças climáticas, é muito importante a gente trazer essa questão para que a gente possa engajar as pessoas a pensar sobre isso e a criar, de fato, uma mudança que seja significativa. Então, esse pensamento ele foi se construindo e hoje eu consegui usar a engenharia para trabalhar arte e educação, né? Para trabalhar conscientização, sensibilização socioambiental. E estamos aí. Eu tenho a percepção que, normalmente, pessoas que entram na engenharia florestal ou ambiental, elas já têm um entendimento melhor, assim, sabe? Sobre, assim, o impacto da engenharia na sociedade, do que pelo menos a gente que É, vem, o né? pessoal chama a gente de hippie, né, na faculdade, mas Mas é a isso. galera da natureza, né? A gente Os engenheiros verdes. O que a gente tinha pensado, assim, né, de perguntas pra meio que te falar, assim, eram mais ou menos essas. Não sei se existem outras coisas, claro, fica à vontade aqui se você quiser também fazer algum complemento em relação a tudo que a gente falou. Se tiver mais alguma coisa que você fale assim, gente, não tava aqui nas perguntas, mas quero fazer um comentário extra, fica à vontade pra usar, o microfone é teu. Obrigada, guria. Mas eu vou pegar então um gancho, assim, da tua última fala, né? De já ter entrado na engenharia com, ok, esse é o foco. Porque eu não sei como é que foi a graduação de vocês, mas a engenharia, pra mim, ela foi meio dureza, assim, né? Porque é integral, é um processo, assim, também. Se você tem um pezinho, às vezes, né, mais social, putz, ali é um tensionamento mais rígido, sabe? Mais rigoroso, assim, para um mundo mais frio, para o cálculo mesmo, essa perspectiva mais, como é que eu posso intervir no mundo, então, de uma forma que as pessoas elas tenham, né, todo mundo qualidade de vida. Foi todo um processo, né, realmente mais tensionado e Holanda acadêmica. Então, se não tivesse esse propósito inicial, gente, eu acho que eu não teria terminado, assim, para ser bem sincera, porque realmente foi o que guiou, assim. Porque, e na verdade as pessoas, eu adoro, tá? Mas as pessoas elas falam, eu não devo ser arquiteta. Fala, gente, meu coração é arquiteta, mas eu pago CREA. E sabe, e é justamente isso, sabe? Esse olhar mais colorido, assim, que eu acho que a gente tem que colocar, e a engenharia social, assim, ela condiz com isso, com esse propósito, então, né, que a gente siga, que a gente intervenha de uma forma social e criativa, né, gente? A Sica aqui como artista, engenheira florestal, tem aqui a parte também, né, envolvida na questão mais política, é sobre ser criativa, sabe? Sobre você realmente intervir onde você estiver de forma bem criativa, assim. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, mulheres engenheiras, né? Ressaltar isso também, que é um ponto que a gente ainda está lutando dentro da engenharia. Então, estou muito feliz de ter você, Yolanda, aqui, minha colega doutoranda do MAD. Um salve para o MAD também, para os nossos colegas, nossas professoras. E também queria aqui deixar os nossos agradecimentos também para você, ouvinte, que está nos escutando. Siga o Senge aqui nas redes sociais. Agradecemos também a toda a estrutura aqui do podcast do Senge por nos receber hoje. E Yolanda também, deixe suas redes sociais para a galera te seguir. Então, gente, a Dona Yolanda, ela tem um e-mail para oferecer. Eu não tenho o meu arroba. Mas, se quiser me encontrar, coloca ali na internet Yolanda Jerônimo Del Roio, ou manda um e-mail mesmo, institucional, ali pela Federal, né? Que é Yolanda Jerônimo, com G, @ufpr.br. Eu quero deixar um recado aqui, além das redes sociais, para quem quiser seguir, é pati.salvação, é meu sobrenome mesmo, pati.salvação. E também deixar aqui uma fala, não sei se a gente já tem os resultados da eleição aí do Senge, mas temos, tá oficializado?
pode falar aqui no microfone, mas pela primeira vez em 90 anos, a presidente do Senge, então, é uma mulher, que é a Ágata, que acabou de ser oficialmente eleita. Acho que, já que estamos aqui entre mulheres, falando sobre engenharia social, ter mulheres em espaços de liderança, assim, é, para mim, uma representatividade sem tamanho. Então, acho que é importante aí também deixar, né, fica um abraço para a Ágata e agradecer novamente o Senge pelo espaço. Um abraço para a Agatha, um abraço para você também que nos ouve. Eu sou MC Sica, com 2 Cs no final no Instagram, ou Cinderela do Gueto. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.